Amigos da Arte apresenta A Linguagem da Xilogravura, com o xilogravurista Jefferson Campos. Estamos começando mais uma live no canal Avante e hoje teremos a honra de receber o artista xilogravurista, cordelista, poeta e amante das artes e da cultura nordestina, Jefferson Campos. Jefferson nasceu em São Paulo e ainda criança foi para a cidade de Nova Cruz, no Rio Grande do Norte. Atualmente reside em Natal. Despertou o gosto pela arte ainda criança, onde fez seus primeiros rascunhos aos 8 anos de idade. Apaixonado pela cultura popular, especialmente pela literatura do cordel, iniciou seus dons artísticos e seu amor pela poesia. Aos 35 anos, começou a fazer xilogravura. Dono de um traço marcante e de uma criatividade infinda, encanta o público até hoje com seus traços marcantes e uma criatividade que não tem igual. Ministra oficina de xilogravura na cidade de Natal. É autor de diversas xilogravuras para capa de folhetos de cordel, de vários cordelistas nordestinos, capa de livretos e dos livros cordelistas contemporâneos. Além disso, suas obras já foram espalhadas em exposições no Brasil e no exterior também. Ministra várias oficinas de xilogravura. Bom dia, Jefferson. Bom dia, professor. É um prazer recebê-lo. Dividir aqui essa manhã com vocês, né? Dividir um pouquinho do meu saber com os alunos e com vocês. Estou feliz demais em participar dessa live. Prazer é todo nosso. Você sabe que a admiração pelos trabalhos vem de longas datas. Então, assim, a gente está super feliz em ter você aqui na nossa live. Essa live é de um projeto que a gente tem na escola, onde a gente chama alguns artistas, algumas pessoas de várias áreas para falar um pouquinho do seu trabalho, mostrar suas produções. E hoje é com imenso prazer que a gente vai falar um pouquinho sobre xilogravura, que é uma arte extremamente que me agrada, que falar do Nordeste, falar da cultura nordestina é bom demais. Então, eu gostaria que você agora se apresentasse um pouquinho, falasse do seu trabalho, um pouquinho da sua história, como foi o processo que você começou, como foi que você começou na xilogravura, o que lhe levou a ser xilogravurista. Então, agora é com você. Como você falou aí, eu nasci em São Paulo, né? Mas meus pais são nordestinos, minha mãe é paraibana e meu pai é de Nova Cruz, aqui do Rio Grande do Norte. E aí, numa viagem que eles foram para São Paulo, eu nasci lá, né? E aos 6 meses eu voltei para uma cidade onde meu pai nasceu, que é Nova Cruz. É uma cidade pequena daqui do estado. E durante toda a minha infância eu vivi nessa cidade até os 12 anos de idade, né? Então, assim, todo o meu processo de aprendizado, de tudo, iniciou em Nova Cruz. Minhas memórias de infância, essas recordações que eu trago para a xilogravura da minha infância, foi tudo vivido lá, né, lá em Nova Cruz. Aos 12 anos, como eu falei, eu venho para Natal e é aqui em Natal que eu moro até hoje, né? Essa relação que eu tenho com a arte é desde a infância, né? Desde os meus primeiros anos de vida. Aos 7 anos, 7, 8 anos, eu comecei a rabiscar, desenhar, observando aquelas revistas da Marvel, né, de Wolverine, eu achava muito bonito aqueles desenhos e comecei a cobrir aqueles desenhos. E logo eu já estava desenhando sozinho, né? E aí comecei a desenhar, fui evoluindo, né? Quando eu vim para Natal, eu fiz um curso de aperfeiçoamento aqui na Capitania das Artes. Foi lá que eu aprendi mais sobre perspectiva, luz e sombra, né? Toda essa questão mais técnica.
que o que eu fazia era mais intuitivo, eu observava e fazia, né? Com esse curso fiz um aprimoramento, aprendi também um pouco sobre pintura, com óleo, e comecei a desenhar, desenvolver, só que à época não tinha muito incentivo, você não conseguia vender seus trabalhos, e eu precisava trabalhar, né? E aí eu comecei a trabalhar, deixei esses desenhos de lado, segui minha vida. Depois que eu casei, já estava com um filho, e aí eu tive o interesse de aprender a escrever cordel. Foi interessante porque, ao pesquisar sobre o cordel, eu vi um vídeo de J. Borges, né, o mestre, e eu fiquei encantado com aquela vida dele, sabe? O cara viver do seu ofício, até o cara com 80 anos e ainda gravando. Eu achei muito massa. E como eu tinha mais aptidão para arte visual do que para parte textual, então eu deixei de lado esse desejo de escrever cordel e comecei a pesquisar sobre a xilogravura, né? Aí fui pesquisando materiais, tipos de madeiras, tipos de tinta, tipos de papéis, e aí fiz a minha primeira xilogravura. Depois que eu fiz essa primeira xilo, e eu estava inserido no meio poético já, os poetas começaram a me incentivar, olha, tu já consegue fazer capa, faz capa para mim. Cara, depois disso, não parei mais. Depois das primeiras capas, nessa época eu trabalhava como supervisor de vendas, né? E aí começou encomendas, e eu fui evoluindo, né, à medida do tempo. Quando eu me vi, eu estava na situação que tinha que escolher entre permanecer supervisor de vendas ou xilógrafo. E aí foi a difícil decisão, né? Difícil que eu digo não para mim, mas mais para o pessoal que estava em minha volta. Minha esposa achou estranho, você vai abandonar um negócio certo para trabalhar com arte, um negócio que não é certo. Só que era um desejo e uma convicção que eu tinha tão grande que ia dar certo, que aí eu deixei o trabalho e comecei a me dedicar exclusivamente à xilogravura. E hoje, graças a Deus, assim, eu consigo viver do meu trabalho, né? Como você falou aí nesse breve currículo, eu perdi as contas já de quantos cordéis eu fiz capas, quantas capas de livros e quantos livros eu já ilustrei, né? A quantidade, então, assim, o trabalho tá conseguindo, que eu estou conseguindo que ele viaje, né? Tanto na leitura de cordel, como nas impressões normais. Então, hoje eu vejo meu trabalho, tenho trabalho na Suíça, na Argentina, nos Estados Unidos, no Brasil, eu tenho em vários estados. Então, para mim, é uma satisfação muito grande em saber que em pouco tempo o meu trabalho já conseguiu rodar tanto. Então, foi uma aposta que eu acertei. E não me arrependo de forma alguma. Eu só cada vez eu me empolgo mais, né? Porque todo dia eu aprendo, a gente sabe que é um aprendizado que não se acaba nunca, né? Cada dia você aprende uma coisa nova. E tô aí. Assim, não é fácil para a gente que está na área, principalmente na área de artes, não é fácil ter uma mudança como você fez. Assim, a gente sabe que é muito complicado e, assim, infelizmente, nosso país ainda valoriza pouco a nossa cultura e principalmente a cultura nordestina. Ainda tem esse tipo um preconceito, que não é bem um preconceito, mas ainda tem um olhar diferente para as outras artes, principalmente para a xilogravura. Mas só que a gente sabe que está crescendo esse mercado. Sim. Está começando a valorizar mais um pouquinho, então assim, a gente fica feliz. Então, se você já falou aí que sua referência foi J. Borges, né? J. Borges, eu acho que é referência para todos nós que trabalhamos com arte, principalmente quando a gente vai falar de xilogravura, a gente tem que citar o nome de J. Borges, porque J. Borges foi praticamente o precursor
da cultura da xilogravura? Assim, o J. Borges foi o primeiro que eu tive contato, né? Porque ele é muito popular, né? Ele é muito popular. Então, mas aí depois que eu conheci J. Borges, eu consegui conhecer Mestre Dila, que é antecessor a J. Borges, né? Infelizmente ele faleceu ano passado. O ano retrasado eu visitei os dois, tanto Mestre Dila como J. Borges, eu fui no ateliê dos dois. E depois, quando eu voltei para Natal, passou uns 3, 4 meses, eu acho, e o Mestre Dila veio a falecer. Mas aí eu tive contato com vários outros, José da Costa Leite, que é também de Condado, de Pernambuco, na Bienal que eu fui, Bienal do Livro de Fortaleza, que eu fui o ano retrasado também, não, o ano passado. Eu conheci Franco Urli, José Lourenço, Abraão Batista. Então, assim, é um universo inspirador, né? A gente vê grandes mestres aí, eu tive contato, tive a honra de conhecer esses mestres, e cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho com cada um, né? Esse contato com o artista é muito interessante. E, assim, a honra hoje é nossa ter esse bate-papo com você. A gente sabe que você é um rapaz, vamos dizer assim, que está começando, porque, queira que não, a gente for baseado em outros artistas, a gente está começando. Com certeza, sim. Mas o aprendizado é constante, e a gente fica feliz em que você tenha disponibilizado um pouquinho do seu tempo em falar sobre a xilogravura para a gente. Tem até uma pergunta aqui de uma aluna: qual é a maior dificuldade da xilogravura? Qual seria a maior dificuldade hoje para quem quer começar com a xilogravura? Pergunta qual a maior dificuldade da xilogravura, né? Ela acho que ela está falando do processo, né? Isso mesmo. Isso. O processo, o que eu acho mais difícil e exige um pouco mais de cuidado e paciência é a impressão. Essa é a parte mais difícil, porque a qualquer momento você pode também cometer um erro e a matriz se mover e o papel e borrar. Então, assim, é um processo que precisa ser mais cuidadoso, né? Essa é a parte que eu acho mais difícil. Por que a xilogravura é considerada uma arte? Inicialmente, a xilogravura começou não como arte, tá? Ela começou como um meio gráfico, né? Quando ela começou a circular, quando ela foi, na verdade, ela foi... os historiadores dizem que ela surgiu na China no século VI, né? Para quê? Porque, assim, como naquela época tinha muita oralidade, os textos, as rezas era oral, eles sentiram a necessidade de passar para parte escrita, né? E aí eles usaram o mecanismo da xilogravura para ilustrar esses livros, né? Por que a xilogravura? Porque a xilogravura é um meio que você consegue replicar a mesma imagem, né, várias vezes. A mesma imagem você consegue reproduzi-la várias vezes. Porque imagine, você ilustrar um livro todo à mão, vários livros. Ia ser um trabalho gigantesco, né? Quando você faz o clichê, né, com a xilogravura, você só faz carimbar e já segue para outra página e assim vai. Depois desse processo da China, que foi criado na China, foi para a Europa, e com a Europa veio para cá, né? E durante muito tempo ela ficou como meio gráfico de informação para fazer cartazes, cartas de baralho, inúmeras coisas. Com a chegada da tipografia, da gráfica, a xilogravura passou a ser arte, considerada arte. Então, assim, hoje a xilogravura não é mais um meio gráfico, é uma arte visual, né? Os artistas conseguem retratar seus sentimentos, né? Retratar o seu cotidiano, todo para essa arte. Então, é por isso que a xilogravura é considerada arte. Tem uma pergunta perguntando qual a melhor madeira para trabalhar com xilogravura.
eu uso, né, e considero uma das melhores, é a umburana, né? É uma madeira típica daqui, né, do sertão, do Nordeste inteiro, do sertão, e ela é bem macia, ela não enverga. Então, essa é que eu considero uma das melhores. Deixa eu pegar aqui uma para vocês verem. Ó, essa madeira aqui, né? Ela é bem macia e fácil de gravar com ela. Então, essa é a que eu acho a melhor.